Recentemente eu ouvi falar sobre a Confederação do Equador, mas eu não vou contar o que foi isso. E que interessa a Confederação? Pois, para quem pensou que a Confederação do Equador é um time de futebol, ou até mesmo uma liga de campeonato, não passou nem perto da grande concorrência que caracteriza esse grande acontecimento histórico que ocorreu não apenas em Pernambuco, mas também nas províncias da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, que se uniram para formar um único país, sabia? Oxi, Pernambuco já foi um país? Já foi Equador. Ué, como assim não sabe? Pois fica aí com a gente e vamos te contar. Mas antes a gente vai se apresentar. Olá, sou o Gabriel, tenho 17 anos, estudo na área cardial no Jaime Câmara e tenho muito a agradecer à FACEP que patrocinou esse documentário sobre a Confederação do Equador, ajudando a desenvolver minhas habilidades na prática. Opa, eu sou o Marconi, tenho 16 anos e também sou aluno do Área Cardial Dom Jaime. E agradecer aqui à FACEP por patrocinar esse documentário e desenvolver minhas habilidades na prática. Bom, meu nome é Ranieri, também aluna do Jaime, e é com muito prazer que eu venho aqui agradecer a FACEP por nos ajudar e nos patrocinar nessa caminhada. E eu fico muito agradecida por explorar as localidades de Pernambuco. Sou Anderson Silva e, de antemão, quero agradecer à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, que, em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador, possibilitou a elaboração desse documentário tão importante sobre a história de luta e resistência do povo pernambucano. Sejam muito bem-vindos à viagem que vamos fazer ao passado de Pernambuco. Hoje, vamos explorar um capítulo marcante da história do Brasil, a Confederação do Equador. Esse movimento revolucionário, republicano e constitucionalista eclodiu no Nordeste brasileiro e foi proclamado em 2 de julho de 1824, que marca o início da revolta contra o governo centralizador de Dom Pedro I. Esse movimento iniciou-se em Pernambuco e logo se espalhou para outras províncias do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. A Confederação do Equador foi uma resposta ao autoritarismo de Dom Pedro I e à centralização do poder imposta pela Constituição de 1824. Peraí, pra gente entender melhor o que foi a Confederação do Equador, é pra entender o que estava acontecendo no contexto da época, ou seja, no Brasil Império. E o que estava acontecendo no Brasil Império? Segundo Barbosa Lima Sobrinho, antes de estourar a Confederação do Equador, Pernambuco já havia demonstrado um forte espírito de autonomia e resistência ao centralismo imposto pelo governo imperial. Sobrinho enfatiza que a província foi uma das primeiras a se insurgir contra a dominação portuguesa, evidenciado pela Revolução Pernambucana de 1817, que estabeleceu um governo republicano efêmero, e pela Convenção de Berbery, em 1821, que resultou na expulsão das tropas portuguesas. O autor também analisa a insatisfação crescente com a centralização do poder de Dom Pedro I, especialmente após a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823 e a imposição da Constituição de 1824, que consolidava o autorismo imperial. Essa centralização foi vista pelos pernambucanos como uma traição aos ideais de liberdade e autonomia que motivaram a independência. Além disso, Sobrinho observa que havia uma divisão econômica e social dentro da própria província. O norte de Pernambuco, com a economia baseada no algodão e mais voltada para o comércio exterior, tendia a apoiar ideias liberais e republicanas. Em contraste, o sul, predominantemente açucareiro e com uma estrutura social mais conservadora, era mais alinhado ao poder central. Esses fatores combinados, a tradição de resistência, a reação ao autoritarismo imperial e as divisões internas, criaram um ambiente propício para o surgimento da Confederação do Equador, que buscava estabelecer uma república independente no Nordeste brasileiro. Já segundo Mota e Carvalho, o Nordeste, sobretudo Pernambuco, vivia sob forte influência do sistema colonial, com poder econômico concentrado em engenhos de cana-de-açúcar ligados à metrópole, e sem ainda dispor de uma constituição local, já que o sistema português era absolutista até meados de 1820. As ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos e principalmente os levantes na América Hispânica trouxeram para a região um forte espírito reformista e de contestação. Mota chama isso de mudança de mentalidade e processos de descolonização que ganharam força em 1817. A crise da economia açucareira, aliada à concorrência do algodão, enfraqueceu a dinâmica tradicional dos senhores de engenho, ampliando tensões sociais e econômicas. O movimento surgente de 1817
foi marcado por uma complexa trama de ideias: o liberalismo, o federalismo, o republicanismo, que floresceram em Pernambuco e repercutiram no litoral e sertão, com caráter reformista que se manteve ativo nos anos seguintes, inclusive nas rebeliões de 1824. Esse cenário criou as bases ideológicas, econômicas e sociais para as mobilizações que culminaram nas revoltas de 1817 e, posteriormente, na Confederação do Equador, em 1824. A Constituinte foi convocada após a independência do Brasil, com o objetivo de elaborar a primeira Constituição do país. A Assembleia Constituinte era composta por deputados que, em sua maioria, influenciados pelos ideais do liberalismo europeu, defendiam a limitação dos poderes do imperador, uma descentralização do poder, defendendo maior autonomia para as províncias. Dom Pedro I via isso como uma ameaça à estabilidade do governo recém-independente. O imperador argumentava que os deputados estavam promovendo uma constituição que desrespeitava a autoridade real e que poderia enfraquecer a coesão e poderia mergulhar o país no caos, resultando na desintegração do Brasil em vários países, como aconteceu na América Hispânica. Dom Pedro viu na Constituição interesses pessoais e aristocráticos, pois a Constituição era formada, em grande parte, por meio da elite agrária e do funcionalismo ilustrado, que buscavam garantir privilégios para suas classes sociais, resistindo à autoridade do imperador. Ou seja, o imperador e seus apoiadores viam essa postura como uma entrave ao desenvolvimento do país e à construção de um Estado forte. Dom Pedro I se sentiu pessoalmente ofendido por críticas abertas feitas por deputados da Assembleia, chegando a ser chamado de tirano por alguns. A manutenção da ordem e do respeito à figura imperial era considerada essencial para a estabilidade institucional do novo império. A Assembleia queria limitar a autoridade de Dom Pedro sobre o exército e a marinha, retirando dele o controle direto das forças armadas. Isso era visto como um risco à segurança do Estado e à capacidade do imperador de proteger o país. Dom Pedro era aconselhado por figuras como José Bonifácio de Andrade e Silva, que inicialmente era moderado, mas depois passou a defender uma monarquia com mais poderes para o imperador. O imperador seguiu a visão de um governo centralizado e forte. Era necessário naquele momento de transição. Dom Pedro I aumentou os impostos para custear antes de estourar a Confederação do Equador, para consolidar o império após a independência em 1822, em algumas províncias que estavam sob o domínio português, como foi o caso da Bahia, e também para custear a repressão dos movimentos separatistas, como a Confederação do Equador em 1824. A dissolução ocorreu em 12 de novembro de 1823, um episódio conhecido como a Noite da Agonia. O que defendia os líderes do levante da Confederação do Equador. Frei Caneca, através dos tipos pernambucanos, foi um dos principais teólogos e defensores da Confederação do Equador. Em seus textos, ele explicou e justificou os motivos para a revolta contra o governo central de Dom Pedro I, argumentando com base em princípios de liberdade, justiça e autonomia das províncias, como era visto no jornal Tipos Pernambucano. Vamos analisar alguns enunciados do jornal. É a liberdade que o tirano teme, é a Constituição que ele odeia. Frei Caneca acusava o imperador de governar de forma autoritária, sem respeitar os ideais de liberdade prometidos após a independência do Brasil. Ele criticava a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, um ato visto como traição à democracia. A Confederação defendia que as províncias tivessem maior independência administrativa e política. Frei Caneca acreditava que o poder centralizado no Rio de Janeiro oprimia o Nordeste e sufocava as necessidades regionais. Mesmo após a independência, muitos cargos administrativos e militares eram ocupados por portugueses. Frei Caneca e os confederados viam isso como a continuação do colonialismo. Ele denunciava a desigualdade e a falta de representação popular. A Confederação era, em parte, um movimento contra os privilégios das elites e pela igualdade de direitos civis e políticos. Frei Caneca era fortemente influenciado pelos ideais da Revolução Francesa e do Iluminismo, defendendo um governo republicano e constitucional, com soberania popular.
O jornal Centenário da Liberdade, de Cipriano Barata, também denunciava o caráter absolutista da Constituição de 1824, imposta por Dom Pedro I, especialmente o poder moderador, que dava ao imperador controle total sobre outros poderes. Isso era um dos pontos centrais da revolta dos confederados. Assim como os líderes da Confederação, Barata defendia que o Brasil deveria ser uma república federativa e não uma monarquia centralizada no Rio de Janeiro. Ele considerava que as províncias do Norte e Nordeste eram exploradas pelo Centro-Sul imperial. Uma de suas famosas frases foi: "A federação é o escudo do povo contra o despotismo". Sua frase demonstrava que o jornal clamava por uma sociedade mais justa, com representação política mais ampla contra a concentração de poder nas mãos das elites ligadas ao imperador. Mesmo após a repressão, Cipriano Barata exaltava líderes da Confederação como mártires da liberdade, inclusive com elogios a Frei Caneca, que também escrevia em jornais críticos à monarquia. Além de Frei Caneca e Cipriano Barata, teve-se também outros líderes como Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Teve também o José de Barros Lima, o Leão Coroado. Antes da Confederação do Equador, ele era militar de carreira, valente, mas não tão politizado. E o povo, que eram os comerciantes, artesãos, agricultores e escravizados que viviam os altos e baixos de um Brasil recém-independente, muitos foram levados pela empolgação, pelo discurso de liberdade. Então o Brasil, que tinha acabado de conquistar sua independência, havia entusiasmo, mas também tensão. O país era enorme, com regiões muito diferentes, e a pergunta era: como unir tudo isso sob um mesmo governo? Dom Pedro I, herdeiro de tradições monárquicas, via na centralização uma forma de manter o novo Brasil coeso, estável e respeitado no cenário internacional. Já muitos políticos e intelectuais do Norte e Nordeste acreditavam que cada província deveria ter maior autonomia, até mesmo para escolher seus próprios governantes. Enquanto isso, a Assembleia Constituinte de 1823 tentava escrever uma constituição que equilibrasse esses interesses. Porém, o conflito entre o imperador e os deputados se agravou. Dom Pedro, temendo perder o controle da nação recém-formada, dissolve a Assembleia, o famoso episódio da Noite da Agonia. Ele então promulga a Constituição de 1824, garantindo liberdades individuais e eleições, mas também centralizando o poder com a criação do poder moderador. A Constituição imposta causou revolta. Ali, muitos acreditavam que o Império estava traindo os ideais da independência. Manuel de Carvalho Paz de Andrade, nomeado presidente da província, representando o pensamento liberal. Quando o imperador decidiu destituí-lo, ele recusou-se a sair, convencido de que defender a autonomia de Pernambuco era mais importante do que obedecer ao centro do poder. Para o Império, a atitude de Paz de Andrade era uma ameaça à unidade nacional. Para os revoltos, era um ato de coragem contra o autoritarismo. Então, a Confederação do Equador foi proclamada com o apoio de nomes como Frei Caneca, Pedro Ivo, Cipriano Barata e João Soares de Lisboa. Eles defendiam uma república federativa, liberdade de imprensa e a possibilidade de as províncias escolherem seus próprios destinos. Porém, do outro lado, o Império via tudo aquilo como um risco de fragmentação. Se o Nordeste se separasse, outras regiões poderiam fazer o mesmo. O Brasil, recém-nascido, poderia desmoronar. Para Dom Pedro I, era preciso agir com firmeza para preservar a integridade territorial e evitar o caos. A repressão foi violenta. Tropas imperiais, comandadas por Thomas Cochrane, sitiaram Recife. Houve resistência, mas também falhas estratégicas. A fuga de Paz de Andrade minou a moral da Confederação. Ainda assim, homens como Pedro Ivo continuaram lutando no interior. No Império, muitos achavam que a repressão era necessária. Outros viam ali um exagero, um castigo cruel demais. A Confederação do Equador durou de julho a novembro de 1824, totalizando cerca de 5 meses. As forças imperiais venceram. Martírio e memória acabaram fazendo parte dos heróis pernambucanos. Frei Caneca pagaria caro pelas suas convicções. Foi preso e condenado e recusou-se a implorar perdão. Seu fuzilamento tornou-se um símbolo. Frei Caneca foi morto a fuzilamento em 13 de janeiro de 1825 por se tratar de uma morte mais honrosa, por causa que nenhum carrasco queria matá-lo. Foi morto. No entanto, os seus escritos continuam como símbolos da luta pela liberdade e justiça no Brasil. Cipriano Barata, mesmo preso, continuou escrevendo. Paz de Andrade, mesmo com erros, foi lembrado como alguém que acreditava na autonomia popular.
No fim, o Império venceu, mas a vitória militar não apagou os ideais que haviam sido plantados. O tempo mostraria que as discussões sobre a República descentralizada e a liberdade não foram derrotadas, apenas adiadas. A Confederação do Equador não é apenas uma história de rebeldia ou repressão. É um retrato da complexidade de se construir uma nação, entre a liberdade desejada e a ordem necessária, entre o medo de perder o país e a coragem de imaginar em um outro Brasil possível. A Confederação do Equador não foi apenas uma revolução, foi um brando ardente de um povo que teve a ousadia de sonhar com um Brasil verdadeiramente livre, justo e soberano. Seus ideais, forjados no fogo da coragem e no sacrifício dos corpos e consciência, ainda ressoa com força no peito indomável do Leão do Norte. Do sangue que tingiu as ruas do Recife, até as palavras incendiárias impressas nos jornais da resistência, a Confederação do Equador nos lembra: o sonho de liberdade, justiça e autonomia jamais morre. Foram vencidos pelas armas, mas não pelas ideias. 200 anos depois, suas vozes ainda ecoam. Ecoam quando lutamos por um país mais justo, livre de injustiça. Ressoa quando defendemos a democracia e o direito do livre e contraditório autônomo. Ecoa quando, em cada sala de aula, praça ou comunidade, ensinamos que resistir também é uma forma de amar. Que a memória dos que tombaram pela liberdade justa não permaneça como ferida, mas floresça como semente, porque o Brasil que eles sonharam ainda pulsa, ainda inspira, ainda vive.